Salve, salve, rapaziada. Vamos lá para a nossa aula. Essa tão labutada, trabalhada aula online necessária nesse momento. Um momento difícil para todos nós, né? Vamos tentar tornar isso uma etapa da nossa vida que seja o mais confortável possível. Vamos passar por isso da melhor maneira possível, tá bom, pessoal? Vamos lá, ó. Nossa aula de hoje vai tratar do estudo da formação do petróleo, que é a principal fonte de hidrocarbonetos que nós conhecemos, que nós temos acesso, tá bom? Então tá. A respeito dessa fonte, nós vamos trabalhar os conceitos de formação propriamente, as duas teorias que explicam o surgimento, a formação do petróleo no nosso planeta. Nós vamos passar pelas formas de refino, né, pelo refinamento do petróleo e obtenção das suas diversas frações. Vamos estudar a relação entre temperatura de ebulição dos componentes dessa mistura, que forma o óleo cru, que forma o petróleo, e o número de carbonos de cada cadeia. Em seguida, nós vamos trabalhar, né, os conceitos e as técnicas de craqueamento. Na verdade, nós vamos trabalhar uma técnica, que é o craqueamento catalítico, tá? Nós vamos entender a importância dessa prática. E, por fim, nós vamos entender um pouquinho do que diz, do que é passado para a gente no nosso cotidiano como octanagem. Olha, essa gasolina ela é de boa qualidade, porque ela tem alta octanagem. Essa daqui é de baixa qualidade, porque ela tem baixa octanagem. O que é a octanagem para a gente aqui na química e para o estudo da mecânica de motores, tá bom? Então, vamos à aula. Eu vou apanhar um pouquinho, tá? Porque eu estou mexendo com esse aplicativo e isso é muito novo para mim, né? Eu que sou um cara habilidoso com tacaps e ferramentas pesadas, né? Isso aqui vai ser realmente uma experiência interessante. Então, vamos lá, ó, cafezinho na mão, força, moleque. Vamos nessa, vamos colocar aqui uma apresentação de slides. Belezinha, pessoal, nós estamos aqui, né? Eu vou aparecer aqui no cantinho, vou ficar aqui com vocês. Posso até mudar aqui de posição para não ficar incomodando muito, parecendo um papagaio de pirata. Então, vamos lá, ó. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu saí aqui do começo. A nossa aula começa aqui com o petróleo e seus derivados. Vamos de professor Zóio. Gente, é o seguinte. A formação do petróleo, né, ela compreende aí, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, né, pessoal? Uma mistura de vários hidrocarbonetos de cadeias gigantescas até o menor dos hidrocarbonetos possíveis, que é o metano. O metano é formado por um carbono apenas. Vamos lembrar da nomenclatura? Met, um carbono, apenas um. An, só tem simples ligações ao redor desse carbono. O, porque se trata de um hidrocarboneto, tudo bem? Então, as parafinas, as olefinas, os compostos aromáticos, todos eles são derivados aí dessa mistura grossa, viscosa, né, oleaginosa, que é o petróleo, esse óleo escuro, esse óleo enegrecido, chamado muitas vezes, né, nos livros de história aí, de ouro negro. Então vamos lá, pessoal. Duas teorias para explicar a formação do petróleo. A teoria, a primeira tratada aqui no slide, é a abiótica, defendida inclusive por Dmitry Mendeleev. Sim, aquele da tabela periódica. E a segunda teoria é a teoria biótica, né? Ou teoria da formação a partir de depósitos de matéria orgânica aqui da nossa atmosfera, né? Do solo ou da deposição no fundo do mar. Tá bom? Vamos para a abiótica primeiro. A teoria abiótica diz o seguinte: a origem do petróleo ela é tipicamente, genuinamente inorgânica, ou seja, no nosso manto haveria, segundo essa teoria, uma quantidade elevadíssima de compostos de carbono e hidrogênio, né, principalmente metano, que iriam se complexando com o decorrer, foi se complexando com o decorrer das eras e foi ficando sendo depositado em camadas durante a formação dos solos. Essa é uma primeira teoria, né? E segundo essa teoria, um ponto interessante para a gente poder trabalhar aqui nessa aula, um ponto que dá diferenciação para esse assunto, é que assim, sempre que a gente ouve falar do petróleo,
a gente ouve a palavra petróleo já com uma certa data de validade, né? Do tipo, um dia ele vai acabar. Por quê? Porque se trata de uma fonte de energia não renovável. Só que ela é afirmada como não renovável de acordo com a outra teoria. De acordo com essa, ele deixaria de ser um combustível fóssil e deixaria de ter essa característica de ser não renovável. Ele seria renovável a partir daí, de acordo com as características do nosso manto. O manto é aquela porção líquida, né? Onde, de acordo com a teoria da tectônica de placas, as placas que formam os continentes, o assoalho oceânico, ficam boiando em cima desse manto, dessa camada viscosa, de rocha ígnea, e por aí vai. Então, nessa porção intermediária, né, da crosta com o manto, haveria a formação contínua de petróleo. Basta a gente procurar aí e tal. Mas deixaria de ter essa característica de ser não renovável, de acordo com essa teoria inorgânica. Porém, a mais aplaudida das teorias é a teoria da biogênese, pessoal. E aí tem esse autor, né, o Lomonosov, que em 1757 diz o seguinte, olha, o petróleo ele é formado em bacias sedimentares, em condições de pressão elevadíssimas, de temperatura também relativamente elevadas, né? E também pela deposição da matéria orgânica nessas condições. Claro, a formação do petróleo tem que ocorrer na ausência de oxigênio, porque se tiver oxigênio e esses micro-organismos começarem esse processo de decomposição, o que vai acontecer, né? Esse petróleo ele vai ser desdobrado, essas moléculas elas serão quebradas, né, em CO2 e água, que não tem nenhuma característica com o petróleo como nós conhecemos. CO2 e água seria uma bolsão de gás, no máximo, lá no solo. Tá? Então, para formar o petróleo, de acordo com a teoria da biogênese, animais e vegetais têm que morrer naquela região, serem soterrados, e com a deposição das camadas, né, de partículas, vai se formando o que nós chamamos de bacia sedimentar. Então, na bacia sedimentar, não é toda a bacia sedimentar que tem petróleo, mas o petróleo é encontrado em bacias sedimentares. Então, essa matéria orgânica presa dentro dessa bacia sedimentar sofre uma transformação, principalmente devido à elevada pressão e temperatura ideais, sofre a transformação dessa matéria orgânica em petróleo, como nós conhecemos. Então, o petróleo advém de fósseis, de origem fóssil. A outra teoria afirma que a partir do manto eu teria todas as respostas para a origem do petróleo. Tá bom? Espero que eu tenha sido claro a respeito da origem. Pessoal, as bacias sedimentares, elas são muito importantes na identificação dos possíveis locais onde eu posso encontrar o petróleo. Tá? Esses locais, eles passam por sondagem. Pode ser uma sondagem por avião, pode ser uma sondagem por terra, muito pouco usada, principalmente a de avião até usada, e pode ser uma sondagem via satélite, com as tecnologias que nós dispomos hoje. Tudo bem? Bom, passada essa etapa de formação, vamos para o refino. Galera, refino de petróleo, vocês têm que entender o seguinte, você vai jogar um óleo cru numa fornalha a uma temperatura bem elevada e vai colocar toda essa galera para entrar em ebulição. Tá? Você vai colocar toda essa galera para entrar em ebulição. Quando sair dessa fornalha, ela vai ser direcionada para o que nós chamamos de coluna de fracionamento, né? A existência dessa coluna de fracionamento dá um nome especial aí para o nosso processo, tá? A destilação fracionada, eu vou até grifar aqui, ó, a destilação fracionada, pessoal, nossa, tem uma canetinha aqui danada, deixa eu mudar a cor, pessoal, rapidinho. Ó, a destilação fracionada é o processo utilizado para você separar, para você obter o que nós chamamos de frações do petróleo, tá bom? Então, a destilação fracionada. Todo mundo entra em ebulição, só que nem todo mundo tem a mesma temperatura de ebulição. Então, vamos entender o que acontece lá na coluna de destilação, tá bom? Fracionada. Olha só. Desselecionar aqui. Pronto. Aqui nós temos uma coluna, né, pessoal? Uma coluna de destilação, onde, eu vou só dar um apagar aqui. Beleza. Aonde nós vamos observar o seguinte, nós temos uma série de câmaras aqui em posições diferenciadas, posições ascendentes. Aquele material, ele sai a 600 graus lá da caldeira, né, onde ela recebe o aquecimento
até chegar, até atingir essa temperatura de ebulição de todas as frações formadoras do petróleo. Em seguida, esses 600 graus, eles vão entrar em contato dentro de uma coluna cheia desses copinhos, né? Essas regiões de fracionamento. O que acontece? Esse gás, todo mundo que está saindo aqui ó, é na forma gasosa, certo? Esse gás ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em contato e vai sofrer um resfriamento gradual à medida que o gás sobe na coluna de fracionamento. O que acontece? Aquelas frações mais pesadas, olha só, que tem aí 80 carbonos, conhecida, grosso modo, por alcatrão, elas vão precipitar primeiro e vão sair nessa primeira tubulação aqui, ó. Então, o que acontece? Aquelas frações mais leves, elas vão começar a ser formadas em porções mais elevadas da coluna. À medida que, ó, tá vendo? Ó, o óleo lubrificante, ele é, ou óleo combustível, ele é formado por frações de compostos que tem até 36 carbonos, né? Não até, na maioria 35, 36, essa faixa. Então, eles vão ser precipitados aqui, ó. Eles né, sofrerão uma condensação e vão sair daqui na forma líquida, extremamente aquecidos, mas na forma líquida. E à medida que, a moral da história dessa figura é o seguinte, à medida que o composto tem moléculas formadas por um número cada vez menor de carbonos, eu vou tendo um ponto cada vez mais alto na coluna de fracionamento, ou por onde ele vai escapar, tá bom? Então, à medida que diminui o número de carbonos, eu tenho um ponto cada vez mais alto de precipitação desse elemento na coluna de fracionamento. E logo a temperatura de ebulição desses compostos que estão aqui em cima, com certeza são temperaturas cada vez menores em relação aos de baixo. Então, aqui, ó, esse composto com 80 carbonos, com certeza ele entra a uma temperatura de ebulição muito maior do que o cara que está aqui em cima na forma gasosa, né? Então já está escapando na forma gasosa, ele nem atingiu a temperatura de condensação dele ainda, entendeu? Então a temperatura de ebulição também diminui à medida que eu vou escalando a coluna de fracionamento. Tudo bem, pessoal? Número de carbonos. Quanto menor o número de carbonos, menor será a temperatura de ebulição. E, consequentemente, maior será a altura na coluna de fracionamento que eu vou obter cada uma dessas frações. Beleza? Tranquilo? Bom, espero que sim. Agora nós vamos para o cracking, né, pessoal? O cracking ou craqueamento, ele é essa técnica, essa prática, onde eu vou pegar resíduos do petróleo, né? Resíduos do petróleo, como, por exemplo, esse óleo lubrificante aqui. Ó. Esse óleo lubrificante ele pode passar por esse gasóleo pesado, desculpa, o gasóleo pesado. Ele pode passar pelo processo de cracking, ou ainda o alcatrão. Qual que é a ideia do cracking? A ideia do cracking é você pegar moléculas muito grandes e quebrar, cracking de quebrar. Você vai quebrar essas moléculas em tamanhos menores. O cracking pode ser um craqueamento térmico, onde você vai aquecer aquilo até quebrar as moléculas, ou pode ser um craqueamento catalítico, onde você vai usar um catalisador, como que está sendo esquematizado aqui na nossa figura, tá bom? Ó, no cracking catalítico, o gasóleo, né, residual, ele vai ser submetido a uma pressão e a uma temperatura adequados com a entrada de ar. O que vai acontecer? Vai ser adicionado aqui, né, junto com esse gasóleo, esse óleo aí obtido a partir do petróleo, ele vai ser quebrado em frações de pesos moleculares menores. Por exemplo, gás de combustão. Esse gás de combustão é um termo bastante genérico. Pode ser, por exemplo, propano. Propano tem só 3 carbonos. O gasóleo são moléculas, né? Vamos voltar lá? Olha só o gasóleo pesado, 44 carbonos cada molécula do gasóleo. Ele vai ser quebrado em moléculas, como eu disse, menores, de 3, gás combustível, GLP, propano mais butano, né? Esse aqui pode ser pentano, por exemplo, tá, pessoal? Óleo leve, óleo decantado, nafta craqueado, são todas frações mais interessantes para atribuições mercadológicas e para aplicações, tá bom? Essa é a ideia do cracking. Muitas vezes você pega um petróleo que não é muito rico em gasolina, mas as frações mais pesadas podem ser convertidas, entre outros, em gasolina, tá bom? Então você vai mudar essa matriz comercial desse petróleo obtido. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos prosseguir.
Aqui, pessoal, sobre a octanagem da gasolina. Primeiro nós temos que entender a composição da gasolina, qual que é, né? Vamos lá, ó. Perdão, vou voltar aqui. O sistema não está respondendo. Volta. Tá, vamos lá. Composição da gasolina. Pessoal, gasolina é composta principalmente por uma mistura de heptano, hept, quantos carbonos? Pensou 7 carbonos. Só simples ligações entre esses carbonos e outro que é hidrocarboneto. Olha ele aqui, ó. Esse daqui é o N-heptano, tá? N-heptano, guarda bem, é uma molécula retinha, retinha. E aqui é o isooctano, tá? Eu posso chamar ele também de 2,2,4 trimetil, 1, 2, 3, 4, 5, trimetilpentano. Vocês não aprenderam isso ainda, porque é nomenclatura de compostos ramificados, mas nós veremos em breve, tá? Depois das funções orgânicas. Pessoal, eu tenho então isooctano, que é esse composto aqui todo cheio de perninhas, de pontinhas, e eu tenho esse heptano aqui, que ele é retão, ó, tá vendo? Ele é retão. Pensa no seguinte, pessoal, vamos lá. Vamos pensar uma coisa. Eu vou pausar um pouquinho aqui para voltar com vocês. Ou não? Será? Tá, voltando, ó. Consegui. É o primeiro vídeo, né? Vamos lá. Pessoal, pensa assim. Você tem uma molécula retinha. Lá no motor, está subindo um pistão que está apertando todo mundo na mistura gasosa, a mistura do combustível mais o oxigênio da atmosfera. Aí aperta. Se eu conseguir apertar o máximo possível isso numa câmara, e aí a vela, aquele responsável por dar a faísca, vai lá e solta uma faísquinha, o que vai acontecer? Eu vou ter a gasolina apertada ao máximo que deu. Se eu tiver uma molécula retinha, quando eu for apertar, essa molécula bate barriga com barriga. Isso força, pessoal, a quebra da molécula, a quebra do composto, antes do tempo programado para a detonação do motor. Então, antes dele explodir lá na câmara, né, dele comprimir tudo que precisava para dar ignição, ele vai estourar. Então, a hora que a vela der ignição, ela vai queimar uma mistura pobre, uma mistura descomprimida. O motor perde potência, emite mais poluentes e não vai ter um desempenho interessante, por uma ultrapassagem, por exemplo. O desempenho do carro, no geral, cai, né? O desempenho despenca. Alguns fabricantes, né, estudiosos do assunto, dizem até que isso compromete o funcionamento, não só em rendimento do motor, mas a durabilidade das peças mesmo. O ideal é que se trabalhe sempre comprimindo e que antes da compressão total não ocorra detonação. Pessoal, para vocês terem uma noção, o motor a diesel, ele funciona só apertando o combustível. Ele não tem uma velinha que faz tic, tic, fica dando uma faísca na hora que é comprimido. Ele comprime, a hora que as moléculas batem tanto umas com as outras, que elas já explodem naturalmente. Então, isso é normal dos combustíveis. No caso dos carros movidos a etanol e gasolina, que é o nosso foco da aula de hoje, eles não é legal eles explodirem antes que a vela dê o sinal elétrico para que possa ocorrer a explosão, dê a faísca, entendeu? Então, quanto maior a octanagem, mais ela suporta ser comprimida sem explodir. Por isso que octanagem é um termo de qualidade, tá bom? Vamos voltar lá para o share. Bora lá. Bom, pessoal, voltando. Essa daqui, como ela é retinha, tá vendo? Ela vai bater, ela vai colidir e vai explodir fácil. Essa daqui não. Essa daqui, ela vai se encaixar melhor, ela vai ter um posicionamento, né, uma geometria, onde as moléculas se encaixam melhor, como se fosse ali um jogo de varetinhas, entendeu? Elas vão se encaixar e tudo vai acontecer de uma forma que vai suportar mais o aperto. Claro, se você apertar, uma hora ela vai detonar. Só que o motor é programado justamente para trabalhar com essa taxa de compressão antes de detonação. Tudo bem? Então vai. Vamos lá, ó. Aí, octanagem da gasolina. Eu peguei essa escala aqui para medir a octanagem, tá? A escala para medir, ela mede o seguinte. Se tem 0 de isooctano e 100% de N-heptano, N-heptano é a cadeia retinha. Esse daqui é a cadeia cheia de perninha. Ó, se tem 0 da perninha e só tem a retinha,
a octanagem dela é péssima, né? Qualquer coisinha ela já detona. Não é legal, tá? Agora, se eu tiver, tirar o daqui, se eu tiver 100% de isoctano, que é o de cheio de perninha, né, aranha, e 0 de N-heptano, eu vou ter o quê? Uma taxa de compressão altíssima. Eu posso apertar esse combustível um montão, aí a hora que estiver prontinho, no ponto certo, o motor sofre a ignição, pela vela e não pela compressão. Tá bom? Então, pessoal, esses antidetonantes, né, podem ser adicionados, podem ser reconhecidos na gasolina chamada de gasolina aditivada. São colocadas substâncias que retardam a detonação por compressão, tá bom? Então, isso é que quer dizer octanagem da gasolina. Quer dizer, quanto mais isoctanos ou retardantes, né, antidetonantes eu tiver na gasolina, maior é o seu índice de octanagem, melhor o desempenho do motor, tá bom? E eu deixo vocês com até a nossa próxima, né? Desejo a vocês um ótimo estudo e até a nossa próxima aula, beleza? Falou, pessoal!